Vou falar da convocação das pessoas que vão completar 18 anos para as Forças Armadas. Por que o Brasil está fazendo essa convocação? Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, que isso é uma medida tomada em um momento de uma possível guerra no mundo todo. Né? Então, uma potência como o Brasil, das grandes economias, né, do mundo, ela tem que ter o seu preparo. Por quê? Vamos supor, você está olhando ali a Argentina, por exemplo, totalmente submissa ao Trump. Venezuela totalmente submissa ao Trump devido à retirada do Maduro. Né? Só os países aqui próximos do nosso Brasil. Né? Só os países próximos aqui do nosso Brasil, as nossas fronteiras precisam ser protegidas. E para proteger a fronteira, você tem que mandar quem? Os soldados brasileiros. E quem fica tomando conta do restante? Tem que ter apoio de novos soldados. Então, acelerar esse processo não tem nada a ver. Possivelmente, muita gente deve servir nesse momento. Tá? É possível que muita gente possa fazer parte aí das Forças Armadas. Então, o Brasil tem que posicionar assim, porque se você tem um presidente como o Trump, que nem a Constituição americana está contendo o cara é irredutível, um cara que ninguém consegue conter, né? Fica difícil você achar que um presidente como ele não pode estar numa guerra e ao mesmo tempo fazendo coisas aqui no Brasil. Porque se esse cara decide fazer parceria com a Argentina e na Venezuela colocar suas bases militares, a gente aqui no Brasil vai ficar numa situação muito ruim. Por mais que o Brasil seja neutro, mas vai ter uma guerra, o Brasil apoia a Rússia ou a China. Não, o Brasil ele se posiciona contra, contra o que estão fazendo, né, as ações do Trump, que ferem a Carta da ONU, que ferem os acordos de paz. Não é só o Brasil que está se posicionando dessa forma. É que o Brasil ele é papo reto. O nosso presidente é papo reto. Se o Brasil tem sua política de neutralidade, de defesa da humanidade, né? O Brasil é um país muito humanitário, tanto que nossas fronteiras estão abertas, né? Então o Brasil não tem política de desenvolvimento de arma nuclear, é um país neutro, é um país que preza pelo quê? Pelo diálogo, pela diplomacia. Então não tem como o nosso presidente se posicionar a favor das ações de Trump se ele mesmo fere a Constituição americana. Se no próprio Estados Unidos tem gente com problema. Esse escândalo do caso desses documentos, né, que foram vazados em relação ao Trump, pode não dar em nada. Né? Pode ser uma tentativa de tirar ele do poder, mas pode não dar em nada, porque quando você não tem fotos que de fato você consiga provar que existam coisas ilícitas, você tem que provar com pessoas, com provas materiais, isso leva tempo. Né? Mas tem uma foto lá que os caras estão degustando um corpo humano. A gente tem uma foto, a gente tem que provar que aquilo ali realmente aconteceu. Né? E eu creio que um cara como o Trump, ele poderia ser o governador daquela ilha. Ou seja, eles podiam ter muitas coisas sobre os outros, mas sobre eles mesmos talvez não tivesse nada. Um exemplo é que você pode ter contra pessoas que você quer ter na tua mão, autoridade, vídeos que realmente comprometam, vídeos autênticos, documentos, ligações, fotos, um monte de coisa, que realmente pessoas que você pode contactar, que possam confirmar a história, e esses vídeos guardados em servidores. Você pode ter coisas muito fortes materiais. Mas você vê que ali é só fotos. E parece que pararam com essa situação, né? Não chegamos a lugar nenhum. Então, as pessoas falam, o cara tá fazendo guerra para fugir disso e tal. Pode ser, né? Pode ser, porque depois que acabar tudo isso, ele vai ter que dar conta por que ele fez guerras desobedecendo o Congresso, desobedecendo a Constituição. Então, ali ele vai responder pelos crimes, assim como Netanyahu vai responder. Embora ele já seja alvo do Irã, né? E eu acho que se fossem fazer alguma coisa com ele, vão fazer de uma forma vergonhosa. Né? Como aconteceu aí, envenenamento, vai ser uma coisa tão simples. Porque um simples snipe conseguiu acertar a orelha do cara. Então você vê que é um cara vulnerável, ele é um ser humano. Vulnerável mesmo tendo com todo o aparato ao seu favor, né? Mesmo com a CIA, com o FBI, com todo o aparato ali de Força Federal,
a favor dele e mesmo assim não consegue ter proteção, né? Então, o homem em si, relacionado à inteligência ali iraniana, né? E eu fico vendo que a gente não pode confiar nas informações que a mídia dá totalmente ocidentais, porque elas são muito americanizadas. Você viu a declaração do Estadão, ninguém vai chorar pelas vidas do Irã. Que absurdo isso, cara. Um jornal brasileiro se dá um desrespeito com a vida de crianças, de pessoas, porque são crianças, pessoas idosos e gestantes, pessoas que não têm nada a ver com esses movimentos, nem Israel com a questão do sionismo, né, que governa, nem com o regime dos ayatollah e terrorismo e tudo mais. São pessoas que têm suas divergências por conta de ter nascido naquele lugar, com aquela religião, com tudo que foi ensinado, mas são pessoas, são seres humanos como nós, né, que estão numa fase da vida que ainda não desenvolveram ali, como o Brasil é mais desenrolado. Mas o Brasil também já teve fase de racismo, preconceito, escravidão, e isso daí não merecia que caísse uma bomba sobre nós e nos eliminassem, né? Não cabia isso. Então, cada país tem o seu desenvolvimento, a sua cultura, mas esse fulano odeia o outro, mas isso daí é porque tiveram guerras, são situações totalmente diferentes que precisam ser estudadas. Mas o que os Estados Unidos querem no Brasil? A gente tem que lembrar que há um tempo atrás queriam transformar a criminalidade em terrorismo só para ter um pretexto para entrar aqui. Nós temos um território vasto, uma fauna, uma flora, madeira de excelente qualidade, nós temos terras raras, né? Nós temos ouro, nós temos uma floresta muito densa, muito grande, que para desenvolvimento científico é muito importante. Nós temos uma base aérea que é a melhor do mundo, que é a base aérea de Alcântara, economiza 30% de combustível de foguete. Nós temos um potencial incrível, nós somos uma das maiores potências. O que nos impede aqui é tanta corrupção, né? E o presidente Lula e a Dilma foram os que mais investiram em Forças Armadas. Mas há uma desconfiança muito grande de investir em Forças Armadas, porque já tivemos uma ditadura e há pouco tempo tivemos o ministro da Marinha aí envolvido em uma possível ditadura. Então, como é que você fortalece uma força as forças que você não consegue confiar? Essa é a dificuldade do Brasil de ter, né, toda essa desenvoltura em desenvolvimento material. Os tanques nossos. Os tanques são obsoletos na guerra, mas não em relação às nossas guerras das proteções da nossa fronteira, né? Porque os drones são o maior perigo para os tanques. Então o Brasil teria que ter um desenvolvimento muito grande de drones, né? E seria muito importante, porque os tanques servem para proteger em questão do continente norte-americano aqui, mas não contra potências maiores. Mas a gente não tem como se fortalecer para uma grande potência, mas a gente tem como se fortalecer para defender o nosso território. Então, fortalecer-se para defender, né? E você vê que na guerra, que algumas questões bélicas, às vezes, tipo assim, o cara tem um poderio, uma artilharia de ponta, tá? Só que o custo daquilo para ele usar é muito grande. Se ele for tapeado, como aconteceu nas guerras passadas, onde o nego botava ali um tanque inflável, um jipe inflável, né? Ou como aconteceu agora, que eu não sei se é real, um desenho de avião no chão, onde Israel atacou o Irã e desperdiçou muito de rio de dinheiro. E o Irã sai debochando, né, da cara deles, porque eles gastaram inúmeros torpedos ali. Então, o país às vezes é fraco, mas ele tem estratégias para minar os recursos financeiros do inimigo. Então, como eu sempre falo, é como se você pegasse TNT e uma barra de ouro, né, ou a grande potência, e tacasse para derrubar uma gaivota de papel da outra potência que é fraca. Então, a estratégia de guerra, a inteligência, subjuga muitas vezes a força. A nossa Força Aérea brasileira, ela tem pilotos incríveis. Nós não temos, não tem combustível, isso é bobeira, isso aí a gente arruma, o Brasil consegue. Nós não temos aviões, nós temos alguns aviões de qualidade, o F-39 da Gripen, né, o Gripen F-39 da Embraer, que é feito no Brasil com parceria com os suecos, é um avião de ponta. Desde mas os aviões americanos, né, que você viu aí um vídeo que era mentiroso, era um jogo, né, que é onde o avião desvia, brinca até com o míssil, e o cara que está filmando consegue filmar tudo perfeitamente, né, um míssil que viaja, o avião está viajando, esse avião, se o Gripen é Mach 2, ele viaja 2 vezes acima da velocidade do som, 2.400 km. Então,
Como é que o cara consegue filmar isso tranquilamente, sem aquele barulhão que vem depois, né? Porque quebra as barreiras do som. Então você vê, cara, bobeiras, muitas bobeiras, muitos comentários bobos, né? Então, a realidade é isso. Os nossos pilotos já deram costas nos americanos em jogo de guerra, tá? Os nossos pilotos têm... Para ser piloto tem que ser de alto nível, tá? E é reconhecido, o brasileiro é reconhecido internacionalmente, mundialmente, como sendo bons pilotos. Então, o caça Gripen, o Gripen F-39, aí você tem um com Mach 2, 2 vezes a velocidade do som. O outro é Mach 4. Nem sempre a velocidade vai ganhar. Às vezes, para o cara acertar um alvo, ele vai ter que reduzir a velocidade do caça. E quando ele reduz, meu irmão, ele fica na mesma velocidade do Gripen. E aí, quem que vai valer? A experiência. Porque a velocidade dificulta o cara acertar o alvo. Ele não vai ficar viajando. Ah, mas a imponência militar, né? Olha que esse avião é... Tá, mas dependendo de quem está pilotando, irmão, é como você dar uma Ferrari na mão de uma criança. Então você pode ter um cara que tem um avião de excelente qualidade, como o Gripen, o F-39, com um piloto magnífico que consegue fazer coisa, irmão, talentoso. É como se pegasse um violão feito por um luthier e um violão feito tampa de caixão, esse violãozinho baratinho. Aí você dá na mão do cara, o violão melhor na mão do cara que não toca bem, toca médio. E você pega o violão ruim e bota na mão de um cara que é craque. Quem tu acha que vai tirar o melhor som? Então a experiência, né, muitas vezes vai ser a vantagem, a técnica subjuga a força. Então, o nosso país tem a nossa base de lançamento de Alcântara, que economiza 30% de combustível de foguete, que é muito dinheiro, né? Então é um ponto estratégico, que a China já tentou doar aviões para fazer usar essa base aérea, né? Só que o Brasil talvez não faça parceria para não aguçar problemas com os Estados Unidos, né? Trazer a China muito para cá, para a nossa questão militar, é problemático, né? Então tem que ter a Índia também, certa disciplina. A Índia também. Aí você tem as grandes potências nucleares. Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Paquistão. São as que têm arma ogiva, né? Coreia do Norte, Reino Unido, são 9, tá? E aí você tem, por exemplo, Coreia do Norte. A Coreia do Norte não é uma grande potência. Ela não é porque ela não tem... Para se ser considerada grande potência, não basta só ter a ogiva nuclear. A Coreia do Sul é muito mais forte que a Coreia do Norte. Por quê? Porque ela tem muito equipamento de ponta e ela está sobre o guarda-chuva nuclear, que é a proteção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a proteção nuclear da Coreia do Sul. Senão a Coreia do Norte ia tentar invadir. Só que a Coreia do Norte não tem uma economia boa, não duraria muito tempo na guerra. A não ser que use as ogivas, que dizem que essas ogivas é até sucata, né? Ele fica lá se vangloriando lá, né? O Kim Jong-un, que é do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, né? Ele tem, eu não sei nem como é que ele é líder, mas eu não sei se ele é um dos líderes máximos. Eu estudei um pouco sobre a Coreia do Norte, mas eu esqueci muita coisa. Eu vou esquecendo as coisas, né? Não gravo muitas coisas. Então você tem a Coreia do Sul, ela é a quinta potência do mundo. A quarta ou quinta potência, acho que depois da Índia. Ela tem equipamento de ponta, e também se a Coreia do Norte não tivesse todo aquele materiais ali, e aquele doidão lá, talvez a Coreia do Sul já tinha tomado tudo lá também. Tá? Ao mesmo tempo você tem ali a China, que pode nesse momento tentar tomar Taiwan. Sempre se pensa nisso. Eu acho que a China não precisa nem de mais de Taiwan, porque o desenvolvimento tecnológico da China está surreal. A China, você tem que conhecer uma potência pelo seu desenvolvimento econômico e pelas coisas científicas que eles contribuem, que ali demonstra que realmente há muita gente inteligente envolvida. Por exemplo, eu não sei se é verdade, mas apresentaram um traje de roupa de aproximação de bombeiro que suporta 2.000 graus sem se distorcer no fogo. Certo? É uma impressora que imprime a questão de células lá de uma forma, eu tinha feito estudo, mas esqueci também, mas de uma forma surpreendente. Então você tem coisas ali rolando na China e você tem uma população muito grande, mas a China trabalha assim, cara. Vai ver lá como é que a China era lá atrás. É um país muito populoso. Uma guerra ali também causaria muita fome. Ia ter que voltar à época da criação do miojo, né? Que é um macarrão prensado. Foi criado na época de guerra. Dizem que foi criado na época de guerra. Que aí não dava tempo das pessoas se alimentarem. Faziam um miojo grandão de 1 quilo e dava para as famílias.
Dizem que, e por isso que também eles comem muitos insetos hoje em dia como iguaria, porque na época de fome também, né? O Japão também, por exemplo, o Japão tem política de desmilitarização, mas há pouco tempo voltou a ter de volta essas militarizações. Só que o Japão está sob o guarda-chuva também nuclear dos Estados Unidos, ou seja, dependente dos Estados Unidos. E ficar dependente dos Estados Unidos é complicado. A França também tem arma nuclear, tá? A França está até querendo fazer esse guarda-chuva nuclear. Ela quer se desenvolver belicamente para ela poder também ser um protetor e não ficar só os Estados Unidos oferecendo esses serviços. Que eu não sei qual é o custo disso, mas deve ter questões comerciais envolvendo isso aí. Então, aqui no nosso continente americano, o Brasil tem que ter essa questão estratégica de proteger, de desenvolver as Forças Armadas. A gente tem que ter leis e confiança nessas Forças Armadas para que os recursos realmente não vá por água abaixo. A questão dos tribunais militares tem que ter uma influência civil, né, também, para poder não ficar aquilo só sob segredo dos militares. Então tem que ter uma forma de ter uma confiança muito grande das Forças Armadas para que, aparelhando ela, ela não tome o país. Essa é a realidade. O que pode acontecer aqui, porque já tivemos casos que há uma certa desconfiança e enfraquecimento das Forças Armadas nesse sentido. Então, quem quiser corrigir o que estou falando aí, é a minha forma de ver o cenário, né, das coisas que a gente vai estudando, tá? Nada que é 100%, mas algumas coisas aí que eu falei, você pode conferir lá no Google aí, tá? Então, é muito importante o Brasil ter esse aparato, essa força, e começar a valorizar mais o soldado, né? O soldado não ser só o cara que capina meio fio. Eu vejo pessoas do próprio país debochando das Forças Armadas, só que na guerra eles são os primeiros aí, depois os reservistas, as pessoas que já serviram, que entendem arma, e também a gente, idade militar, se precisar, até 45 anos vai. E se não der também, vai mulheres, vai todo mundo, irmão. O bicho pega, né? Então, a gente tem que entender que debochar das nossas Forças Armadas não vai resolver a situação do nosso país. Mas que a gente precisa tentar fazer com que haja uma valorização, né, dessas Forças Armadas. Haja uma valorização, o soldado seja um cara que faça cursos tão bons lá dentro, que faça intercâmbio com as outras Forças Armadas, que ele saia de lá com um preparo tão grande que aqui fora ele consiga melhores empregos. Porque ele é um militar, ele tem uma postura, ele tem um preparo e ele pode assumir muitas coisas daqui, entendeu? Então, às vezes, tem gente que tem essa crítica muito ao militarismo. Porque você tem um cara que é muito exagerado e você tem um cara que tem um equilíbrio, né? O cara que foi do Exército Brasileiro, quando ele chega aqui em casa, aqui fora, ele vai estudar uma NR-35, mas o cara já é expert nisso lá fora. Quando ele chega aqui, ele domina bem, ele se desenvolve muito. E aí as pessoas que não entendem isso, porque o cara foi militar, trabalhou com aquilo, para ele aqui fora é como se ele fosse uma continuidade. E o que tinha que acontecer aqui nas Forças Armadas é um processo de continuidade para a gente não perder o militar nem para o tráfico e que a gente aproveitasse os militares para forças públicas, né, que pudessem talvez ingressar direto, sei lá, mano. Tem que ter uma forma de aproveitar todo aquele dinheiro que foi utilizado na formação daquela pessoa, né? Aí a gente teria uma guarda municipal melhor, mais forte, né? A gente teria isso é uma forma de pensar, tá? Teria policiais militares também melhores e tal. Então tem que ter ou uma espécie de guarda nacional que fosse só composta desses militares vindo da baixa, do quartel, né? Que teriam a oportunidade de fazer ali, né, o seu preparo. Então tudo tem que ser pensado, tem que também ter um interesse político. A política, quando ela não se interessa por isso, ela vai fazer coisas mais interessadas em ganhar dinheiro. É a história do Brasil, é o velho jeitinho brasileiro. É a política feita, se eu não ganhar nada, eu não estou dentro, tem que ganhar muito. É esse pensamento que destrói o nosso país, porque não existem nacionalistas aqui, pessoas assim, que realmente se importam de fato com o desenvolvimento do nosso país. Tem gente que até tenta, chega lá, tá tudo... Se você está num lugar que todo mundo pensa diferente, todo mundo está seguindo o seu próprio caminho, os seus próprios interesses, e ninguém realmente de fato está pensando nisso aqui, desanima, é desanimador, né? Porque é trabalhoso.
tudo que vai se fazer leva muito tempo, tem que roer muito osso para se chegar a um avanço, e às vezes aquelas pessoas que lutaram nem se beneficiam desse avanço, outros lá na frente vão se beneficiar. Você roeu o osso e não vai comer a picanha. É isso que acontece, né? Pessoas desistem no meio do caminho, e ali, mas foram aqueles percussores lá atrás que jogaram para frente um país, né? Foram aqueles que são esquecidos muitas vezes, que o nosso país tem um problema sério de não lembrar de quem deveria ser valorizado e homenageado, né? É esse o problema do nosso país.